Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Essa é a primeira leitura de hoje. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência de ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E a eles se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. O texto no versículo 8 vai dizer: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Força para quê, gente? Força para quê? Para que essa força? Para ser testemunha de Cristo em todos os lugares. Também, né? Olha, se descerá o Espírito para dar força, é sinal de que nós estamos fracos. Eu vou dizer, nós somos muito fracos e essa geração é muito frágil, muito fraca. A gente precisa dessa força, porque nós estamos muito acomodados. Essa é a verdade. E aí, Deus que enviou, a gente vê lá no final de Marcos, no envio, o Senhor envia cada um ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ele diz: esses sinais e prodígios vos acompanharão. Gente, quando Deus chama a gente, Ele não deixa a gente de mão abanando, não. Quando Deus escolhe você, Leozinho, para uma missão, Ele não vai lhe deixar na mão. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe. Cada um de vocês tem uma dificuldade, enfrenta uma situação, e há a necessidade de confiar em Deus. Deus, quando escolheu você, sabia que você tinha filho, que você tinha esposa, que você tinha esposo, que você tinha não sei o quê, que você não tinha moto, que você não tinha carro, Deus sabe de tudo isso. E quanto maior a dificuldade, mais Deus vai confiando e lhe dando as condições para você realizar a obra dele. E essas condições, aí é o assunto de hoje, que ele nos derrama sobre nós, são os dons espirituais. Por que Deus fez os dons? Não, de repente Deus estava de folga, de perna cruzada, disse: não tenho o que fazer, eu acho que eu vou criar os dons. Foi isso? Foi não. Deus criou os dons para um propósito. Deus não fez do nada, ou não fez por fazer os dons, criar os dons. Ele tem um propósito, né? E nós vamos descobrir o propósito dos dons espirituais. Vamos saber por que Deus fez os dons espirituais. Por que Ele cumula seu povo com esses dons?
E aí nós temos aqui, e nós vamos estudar hoje, os dons carismáticos. Existem os dons efusos, que são os dons carismáticos, os infusos, que são aqueles dons de santificação. Os dons de santificação, aqueles que a gente recebe no batismo, são chamados infusos, de mergulho. Você foi batizado, você recebeu os dons, né? Temor de Deus, né? Recebeu o temor de Deus, recebeu. Conselho, recebeu o dom da fortaleza, tá tudo aí. Beleza. Esses 7 dons são dons para minha santificação. Todos eles é para minha edificação e santificação. Os dons efusos, aí, ele tem uma outra característica. Deus nos dá os dons efusos pelo batismo no Espírito para o serviço ao outro, para o serviço à igreja, para a evangelização. São armas que o Senhor nos dá para o combate, para a eficácia da evangelização. E aí, nós temos 4 características dos dons efusos em nós, que são 9, nós vamos descobrir já quais são eles. A gente já conhece, eu só voltar aqui, né? Esses dons efusos são para, primeiro, encorajar, nos dá coragem. Primeira coisa que está, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou de noite, madrugada, a qualquer hora, não tem, pode ser na favela, pode ser onde for. Vocês lembram disso, né? Quando foram batizados no Espírito, a vontade de levar a palavra de Deus em tudo. Ah, mas não pode pregar aqui no trabalho, mas prega. Tem medo nem de perder o emprego. Segundo, edificação. Esses dons servem para a nossa edificação também, e edificação do reino. Terceiro, construir. Primeiro, encorajar. Segundo, edificar. Terceiro, construir. E quarto, confortar. Então, eu posso ter uma dessas ações dos dons em mim, ou todas as 4. Ou na hora que eu estiver trabalhando, que eu estiver evangelizando, melhor dizendo, esses dons me encorajam, ou um dia me conforta, ou um dia faz eu construir algo, então, ou edificar algo, né? Então, nós temos essas 4 características aqui, que é importante a gente frisar. A palavra dom do grego significa presente, dádiva, que o Senhor dá livremente. O Senhor não deu os dons a Talita, porque a Talita é bonita, porque a Talita é santa, porque a Talita é inteligente. Não, não foi por isso. Ele deu porque Ele quis. Não são as nossas qualidades, não seria graça. O dom é graça. Sendo graça, Ele derrama a qualquer um, para qualquer um. Não depende da minha santidade. Depende do desejo de Deus. Então, esqueça. Eu tenho um defeito, não pode ser os dons. Tem. Deus não se importa com isso. Esses dons vão te santificar. Mas é possível que eu tenha o dom da cura, mesmo sendo um safado. Né? Então, não depende das minhas forças. Agora, depende, sabe de quê? Da minha abertura. Aí sim. Quando Deus escolhe para derramar os dons, Ele escolhe alguém que diz: eu aceito, eu quero, eu preciso dos dons, mesmo sendo essa pessoa falha que eu sou. Então, não depende do seu status, do quanto você tem na conta bancária, do quantos padres você conhece. Não é isso, não é isso. É graça. Dom é graça. E sendo graça, ele é para você. É para mim. Então, para ter os carismas, eu só preciso de abertura. Eu preciso me abrir a Deus, a essa graça.
O Espírito Santo procura pessoas não por merecimento, mas aquele que possa contar. Aí eu pergunto, o Espírito Santo pode contar com você, Edivar? Pode. O Espírito Santo pode contar com você, Queiroz? E com você, Lili? Pode contar com você, Jaque? Faça essa pergunta. O Espírito Santo pode contar comigo? Pois é. Então ele procura as pessoas com quem ele pode contar. Então ele pode contar comigo. Sim, diga, Espírito Santo, pode contar comigo. Eis-me aqui. Vamos agora conhecer os dons, né? 1 Coríntios. É bom a gente abrir aqui na 1 Coríntios. E aqui está listado os 9 dons efusos. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. O desejo de São Paulo que a gente não fique ignorantes. Aí tem 2 sentidos. Ficar na ignorância tem dois sentidos aí. É eu não conhecer os dons. Segundo, é eu desprezar, ignorar, no ponto de vista de desprezar. Eu ignoro isso. Não tem importância para mim. Então, das duas, uma delas a gente cai. Ou a gente não conhece o dom, ou a gente está ignorando. Não, não é importante. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doenças. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. E a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Olha aí. Então, vocês vão marcando, vai dar 9. E nós vamos ver cada um desses dons do Espírito Santo, que são essas ferramentas necessárias para a nossa evangelização. E aí nós podemos classificar esses dons em 3 categorias. Veja só, esses 9. Dons de inspiração, profecia, línguas e interpretação das línguas. Quais são os dons de inspiração? Profecia, línguas e interpretação das línguas. Dons de revelação, nós temos discernimento dos espíritos, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Dons de revelação. Inspiração, profecia, línguas e interpretação das línguas. Dons de inspiração. Profecia, línguas e interpretação das línguas. São os dons de inspiração. Os dons de revelação, discernimento dos espíritos, é dom de revelação. Palavra de ciência. Olha, há uma diferença do dom de ciência e o dom de palavra de ciência, certo? Carisma. Tem. Ciência e palavra de ciência. E palavra de sabedoria, também diferente do dom da sabedoria. Não sei se vai dar tempo a gente diferenciar aqui. A terceira categoria são dons de poder. Aí é bem facinho. Dom da fé, dom da cura, dom do milagre. Fé, cura, milagre. São dons de poder.
Aí já viram aí, né? Então nós temos dons de inspiração, dons de revelação, dons de poder. Nos dons de inspiração, eu quero começar com o dom das línguas. Porque assim, me parece, existe uma questão muito emblemática aqui com relação ao dom das línguas. Parece que quando a gente sai daquela porta, o dom fica aqui. A gente deixa no grupo de oração o dom. Como se a gente não sentisse necessidade de orar em línguas em todos os lugares. A nossa oração pessoal, ela deve... o Espírito Santo é derramado em toda a igreja. Mas nós, carismáticos, aprendemos, e hoje está muito bom, porque na minha época, chamavam de besourim, mangavam, diziam tanta coisa com a gente. Hoje está comum demais. Os evangélicos até avacalharam o dom das línguas. Avacalharam mesmo. Que eu já vi cada aberração na internet. Eu vi até um duelo de dom de línguas. Duelo, 2 pastores. Olha, um duelo. Aí começava. Isso sério. Você está avacalhando os dons. Isso é brincadeira, um negócio desse. Mas assim... nós sofremos a mesma discriminação que os cristãos dos Atos Apóstolos sofreram. Eles falam em línguas estranhas. Porque a oração em línguas, a gente sabe, é uma língua... Bom, deixa São Paulo falar, né? Romanos 8, 26. Aí São Paulo descreve para mim que é a forma mais... Não tem nem o que explicar, já está autoexplicável. Outros sim... O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Olha aí de novo. Olha. Essa palavra parece que está pegando a gente. Vai derramar força, o Espírito, né? Porque nós somos fracos. Ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Ou seja, ao orar em línguas, eu intercedo pelos santos do jeito que Deus quer. Olha, a gente não pode... Aí entra aquela frase, menosprezar o dom de línguas por ser o menor. Ele é uma porta, ele é uma chave que abre os outros dons. Numa entrevista, o Padre Jonas, ele contava que todas as orações que ele fazia, ele investia, né? Ele não gastava, ele investia uns 15 minutos de oração em línguas. Porque a palavra diz que ela edifica, né? A oração em línguas é para edificar aquele que ora, né? Enquanto os outros dons, eles são para edificar a comunidade. E ele passava esse tempo em oração em línguas. Toda manhã ele fazia a oração em línguas e depois com a palavra de Deus. Então, nós, a respeito do que dizia, quando a gente leu lá, 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, não fique na ignorância. E essa ignorância é ignorar mesmo, deixar o dom de línguas de lado. Só quando a gente diz, oremos em língua, aí todo mundo vai, né? Pronto, ficou aqui. Não é. É dirigindo o carro, é fazendo a comida, sabe? É na hora da oração. Ore em línguas, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o padre Marcos Oliveira, ele tentando entender, se antes dele já estava na semente do nascimento da área do discipulado, né? Quando ele era vigário aqui. E ele, conversando comigo, ele disse, eu entendo que é um gemido, né, da alma, né? E a gente foi conversando sobre isso. E foi uma conversa longa a respeito do dom de línguas, não é? A gente até dizia assim, porque ele tinha essa imagem do gemido e eu tinha a imagem do choro da criança. Eu sempre usava esse exemplo, que a oração em línguas é tanto riso como choro. A criança não sabe como pedir, então ela
chora. E aí o pai identifica, é fome, é dor. Né? Se a Rebeca estiver chorando, ela não precisa dizer nada, você não sabe, ela está com dor. É sono, é fome, é dor. O pai sabe. E tem uma coisa, se ela pedir assim, pai, me dá um pão, e se ela gritar de fome, você atende muito mais rápido com o choro da fome. Peraí, entende? Então, a oração em línguas é esse gemido da alma, é essa comunicação com Deus. Então, nada de deixar o dom aqui, guardado na capela, até o próximo rebanhão, viu? Ou o próximo encontro do teu ministério. Leve para casa, para a sua oração pessoal. Também não vá sendo espalhafatoso, como algumas pessoas no meio do mundo aí, não. Né? Saiba, tem na fila da caixa, Aí, a não ser que você queira ir para o caixa, você acha que é um doido, né? Eu vou colar aqui logo o outro dom, que é o dom da interpretação das línguas, bem no começo da comunidade mesmo, né? da renovação, antes mesmo de formar a comunidade, nós tínhamos muitas palavras de interpretação na oração em línguas. Então eu notei aqui, não é a interpretação das línguas não é uma tradução, mas é a capacidade de perceber o que Deus está dizendo na oração em línguas. Não, porque a oração em línguas ela não é traduzida, porque ela não é uma língua como a nossa, né, de comunicação, é uma língua de comunicação com Deus. E aí, o próprio São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, né, ele vai falar sobre quem ora em línguas, ele sugira que também as interprete. Ele pede, né, porque fala do dom de profecia lá, ele vai pedir interprete. Então, não é uma tradução. Eu estou orando aqui e é impressionante, isso aconteceu comigo na comunidade. O Leozinho está orando em línguas aqui, eu não estou ouvindo a oração dele em línguas, eu estou escutando o que Deus está dizendo a partir da oração dele. Gente, não é assim, eu posso fazer meia hora de oração em línguas e a pessoa dizer assim, eu escutei, o Senhor está dizendo que te ama. Não é aí é uma tradução simultânea, né? A pessoa ora em língua, o outro vai traduzindo, né? Repete de novo aí, porque essa a última frase aqui não... não sei se era espanto ou espanta, né? Bom, dons de inspiração, o dom da profecia, que é um dom de inspiração, né? Deus nos exorta através da profecia. A profecia, o dom da profecia, meus irmãos, está sempre na primeira pessoa, certo? Quando a gente está profetizando em nome de Deus, não é adivinhação não, né? Profecia. É uma proclamação, quando Deus está, como eu disse, exortando a comunidade, corrigindo, animando, precisa estar de acordo com a palavra de Deus e com o magistério. Então, na profecia... tem gente que faz uma introdução, o Senhor está me dizendo, aí está mais para a ciência. Não. Eu sou o Senhor teu Deus, eu quero restaurar a sua vida, eu quero transformar a sua vida. A primeira pessoa, palavra profética, né, de profecia, né? Então deu para entender, né, o dom da profecia. Seguindo aqui, vamos... Os dons de revelação, é bem interessante, que é a palavra de sabedoria. O dom da sabedoria, um dom dado por Deus, e esse dom me faz tomar decisões corretas, entendeu? Compreender as coisas de Deus, certo? Mas a palavra de sabedoria é uma palavra mesmo. Veja, quando Jesus está diante dos seus perseguidores, que chegam para ele dizendo assim, é lícito pagar imposto? Jesus responde com uma palavra de sabedoria.
Foi uma palavra. Por quê? Porque a palavra de sabedoria, ela tem uma característica, ela revela revela qual deve ser o nosso comportamento, a sabedoria. E aí eu coloco aqui, em situação de embaraço, essa palavra nos tira da situação de embaraço. Essa palavra também, ela nos faz aconselhar a pessoa de forma correta. Eu estou partilhando com ela e vem uma palavra de sabedoria. Eu digo, ela entende perfeitamente. Né? No trabalho também, uma palavra, está tudo tumultuado, você diz uma palavra ali e tudo se acalma. É um dom de palavra de sabedoria, que acontece não só no grupo de oração, ele acontece na nossa vida. Qual foi a resposta de Jesus? Me dê uma moeda aqui. O que tem aqui nessa moeda? É o rosto de César? Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É impressionante porque não teve mais como questionar. Quando você dá essa palavra de sabedoria, não há mais o que questionar. Uma vez aconteceu, eu acho que eu contei aqui, tinha uma pessoa, um pessoal que estava me perseguindo bastante, né? E eu tinha colhido uma flor, certo? E o pessoal maldava eu com a moça, maldava eu com a moça, né? Vez por outra, nessas caminhadas aqui para a serra, né? E a gente ia em grupos. Aí essa flor veio parar, infelizmente, na mão da moça que maldava comigo. Viram na minha mão, depois na mão da moça. Aí terminou, no outro dia, aí um sujeito estava lá e disse: é por isso que a pessoa que fala de você, porque você deu a flor para fulano e tal, desse jeito, né? Eu disse: vinde, Espírito Santo, me ajude. Nessa hora, passa uma criança que estava na caminhada, ela até no mutirão. A gente chamava ela de Tininha. Aí a Tininha, vem aqui. Aí a Tininha, tu viu que o tio colheu uma flor ontem? Vi. Tu sabe para quem que o tio deu aquela flor? Para mim. Foi para você e você deu para quem? Dei para fulana. Aí o rapaz estava... desculpe. Disse, pois é. Eu dei a flor... Entende? Eu não tinha nenhuma noção de como sair daquele embaraço, porque estava ficando chato aquilo. Né? Mas naquela hora, Deus mesmo conduziu a palavra. Eu não me lembrava, foi um gesto involuntário. Eu vi a criança passando, entreguei a flor para a criança. A criança foi e entregou para outra pessoa. Essa pessoa não entregou mais para ninguém, ficou com a flor. Tudo bem, recebeu da criança, mas não de mim. Né? Parece simples, mas na época era escandaloso o que achavam de mim, o que diziam de mim. Era escandaloso. Então, nessa hora, o Espírito veio e me deu uma palavra de sabedoria. Isso aí, né? Então, nós precisamos desses dons. Outro dom de revelação é o dom do discernimento dos espíritos. Esse dom aqui é muito importante, porque tudo que a gente vai fazer, existem 3 espíritos no mundo, né? Que é o espírito humano, o meu, a minha vontade, o espírito divino e o espírito diabólico. E esse dom, eu acho que é um dos dons mais importantes, porque nos ajuda a discernir se naquela situação é Deus que está agindo, é o diabo que está agindo, ou é a pessoa mesmo. Aqui na comunidade, durante o grupo de oração, meu Deus, essa profecia, ela vem de Deus, ela vem dele, ou é uma coisa diabólica? Já teve profecias diabólicas durante o grupo de oração. E da gente ter que parar e exortar. Eu lembro de uma adoração que eu estava, não era na comunidade.
isso aqui, olha, é muito interessante. Nós estávamos na adoração e no altar estava o Santíssimo, a hóstia pequenininha, numa casa de retiro. E uma pessoa começou a chorar e proclamar, dizendo: meus filhos, meu amor, uma profecia, meu amor por vocês é tão imenso que nem cabe nessa hóstia pequena. Ultrapassa tudo que você pode imaginar. Todo o amor que eu tenho por você é tão imenso que não cabe nessa hóstia pequena. Aí quem estava conduzindo disse: eu repreendo em nome de Jesus, porque todo o amor de Deus está aqui diante dos nossos olhos. Jesus está presente. Foi desse jeito. Aí a pessoa, depois a gente viu, a gente sentiu uma coisa, vem o teclado tocando, aquela canção, aquela profecia em meio às lágrimas, falando do amor de Deus, meu Deus. Mas aí alguém foi tocado, na hora eu senti, eu estava lá atrás, disse: tem algum erro nesse negócio aí. É, falsa, né? E aí, daquele momento em diante, após a palavra, né, o dom do discernimento dos espíritos, que não foi nem humano, essa profecia foi diabólica, né, era uma forma de desviar o olhar da presença real de Cristo. Aí todos nós fizemos uma adoração muito mais intensa, reconhecendo a presença plena de Cristo e o grande ato de amor. Então, a palavra que vinha depois era: eu não vos deixarei órfãos, eu estou convosco até o fim dos tempos, na Eucaristia, presente. Por aí vai. Então, a palavra de ciência, a palavra o discernimento dos espíritos, ele vai filtrar, é um filtro. Digamos que, olha, como é interessante, vocês já viram uma barragem, né? Imagina aí, né? Lá onde eu morava, no interior, uma época dessa, nós estaríamos ainda inundados. Vocês veem aquelas inundações que tem? Gente, eu pescava na calçada da minha casa, no mês de maio. Estava um anzolzinho, e a minha casa fica a 6 quilômetros. Quem foi daqui lá? Jaqueline foi. A Lili foi. Veio da margem do rio até lá, o São José, dá 6 quilômetros. O rio enche de tal maneira que no inverno fazia isso. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o castanhão que represou essa água, impedindo também, não só para socorrer Fortaleza, né, aquele canal trabalhador e tal, mas também para impedir as enchentes no Baixo Jaguaribe. Aí tem as comportas, que vai liberando água, porque o rio ficou seco. O dom do discernimento dos espíritos são essas comportas que vão controlando. Entenda dessa maneira. Vai controlando. Às vezes tem gente que não tem um pingo de discernimento na hora que vai fazer uma oração. Põe a mão sobre a Thalita, aqui, a mão diz: porque quando você foi pequeno, um caminhão passou por cima do seu pé, e o seu namorado traiu você com 10 mulheres e tal. Falta de discernimento. Uma vez a gente estava fazendo um seminário de vida e a pessoa diz assim, impondo as mãos, dizia assim, então, aí é sem discernimento total, não é sem discernimento dos espíritos, não. Assim, o Senhor, não é porque cura essa pessoa que é desgraçada, que não é nada na vida, e gente empurrando, e a pessoa com os olhos assim abertos, e eu olhando do lado, ali na Senec, faz isso não. E a pessoa balançava a cabeça, a pessoa via a hora de se levantar, desgraçada, abandonada por ti, tal. Aí é o discernimento mesmo, nem o discernimento dos espíritos. Aí é falta mesmo de discernimento. Por isso esse dom do discernimento dos espíritos, ele é muito, muito necessário. Muito, né? Todo mundo precisa de ter discernimento. Até a gente está pregando aqui, o pessoal começa a cochilar, né? Isso é hora de parar. É discernimento. Não tem nada a ver com discernimento dos espíritos, não. É
É mesmo bom senso. É o discernimento que é do bom senso. O último dom de revelação, dom de ciência. É uma revelação particular e momentânea de algo que só Deus conhece. É um fato, um acontecimento do passado, lembranças dolorosas. Então a gente está aqui e Deus está mostrando aquilo no dom de ciência. Não é palavra de ciência, melhor dizendo, dom de palavra de ciência. Né? A palavra de ciência, e ela diz, eu não tenho. Foi a partir dessa palavra que ele vai curando ela, né? Veja, como eu disse, o motivo, né, dos dons, porque não é porque Deus estava de férias e resolveu criar o dom para nada, né? Para serviço do outro, sempre pelo benefício do outro. Essa palavra de ciência vem como uma palavra mesmo. Uma palavra, mas vem também como uma imagem. Vem como uma imagem. Às vezes vem como até palavra de sabedoria. Vem misturada a palavra de sabedoria, a palavra de ciência. Para a gente concluir, né? Dons de poder. Primeiro, dom da fé. Gente, a fé, ela se divide em tem três tipos de fezes. Não queria perder a piada, tá? Tem três tipos de fé. De fé. Tem três tipos de fé. Tá certo? A fé teologal, que você acredita em Deus, é a fé teológica, né? Todos aqui têm a fé teologal, todos nós acreditamos que Deus existe, criou o céu e a terra. E tem a fé virtude, faz confiar plenamente na revelação das promessas de Deus, por amor e não por obrigação. Eu creio que Deus está fazendo. Eu creio que essa situação que está acontecendo comigo é para o meu bem. Então, essa é uma fé virtude. E aí tem a fé carismática, que é que nós vamos ver agora. Fé como dom de poder, né? Mas todos partem da primeira fé? Não. São maneiras da fé diferentes. A fé teológica e a fé virtude. A fé teológica eu creio. Assim, eu creio em Deus, mas eu acho que Deus é mau. Que isso está acontecendo. Então, essa fé não é uma... É só uma fé teológica, teologal, né? A fé virtude é aquela que eu vou acreditando que Deus está movendo minha vida, que Deus está fazendo coisas... A esperança, exatamente. Agora, a fé carismática é aquela fé expectante, né? Ela opera maravilhas, capaz de fazer obras maiores do que o Senhor. Ele diz assim em João 14:12. João 14:12 ele diz: se creres, farás as obras que eu faço e ainda fará maiores. Essa é a fé carismática. É a fé que me faz acreditar no impossível, no que ainda nem chegou, no que ainda nem aconteceu. Eu tenho plena confiança no Senhor, eu creio. Então, deu para diferenciar aí, né? Deu para saber, será que eu tenho essa fé? Gente, no final, vamos fazer um momento de oração pedindo um desses dons. Tem gente que diz que tem todos os dons. Uma vez a pessoa dizendo, eu tenho um dom de... Deixa pelo menos de línguas para mim. Deixa pelo menos de línguas. Ela ficou com todos os dons na conversa. Todos. E aí, gente, e outra coisa, esses dons carismáticos, com exceção do dom de línguas, Deus dá e tira, viu? Eu posso ter agora, pode ter uma moção, um dom de milagre, orar para uma pessoa ressuscitar e nunca mais orar para ninguém ressuscitar. Só naquele dia, naquela situação, naquela circunstância. Deus dá como apraz, não é isso que diz São Paulo? Do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, é porque é dom, é graça. Agora eu me abro. Tem gente que tem, olha, a irmã Bridget McKenna, ela tinha o dom do milagre
infuso mesmo, assim, certo? Mas Deus dá e tira do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Pois, permanece. É quando Ele quer, na hora que Ele quer. Então, Deus realiza, através da minha fé, obras maiores. Eu posso realizar, com o dom da fé, obras que o Senhor realizou ainda maiores. Outro dom de poder é o dom da cura. Então, o homem está ferido, não consegue ir longe. Eu até escrevi isso aqui porque eu sempre gosto dessa comparação, porque assim, o dom da cura, ele vai na alma, ele vai no físico, entende? E a gente diz assim, olha, durante a Segunda Guerra Mundial, um general de um dos exércitos pedia para atirar no general do outro exército inimigo, atirar não para matar. Era uma estratégia dele. Eu me lembro, mas esqueço toda a vida quem foi. E quando termina a palestra, eu não vou pesquisar. Mas isso aconteceu. Então ele mandava, olha, não atire para matar. Atire na perna, no braço. Por quê? Porque o general morto, ele era substituído. E o ferido, não. Ele continuava, ele queria seguir, só que ele não tinha como. Gente, se eu estou com alguma dor aqui, eu não consigo nem me concentrar na hora de pregar. Sabe? É difícil. Então, o dom da cura, ele é importante para que a gente ore por curas físicas, emocionais, espirituais. E aí tem pessoas que, olha, tinha uma menina do grupo de oração da comunidade, Mãe Admirável, que bastava ela botar a mão na minha cabeça. Se eu tivesse com dor de cabeça, ela precisa encostar, orar e pronto. É diferente do dom de milagres, porque o dom do milagre, o próximo dom, é uma coisa que a ciência não explica. Por exemplo, uma cura, por exemplo, eu estou... É uma intervenção, assinatura de Deus. Por exemplo, alguém está orando e a pessoa ficou curada do câncer de mama. Não é um milagre. Não é porque ela pode fazer ela pode ir, exatamente, ela pode fazer, ela pode ficar boa. É um dos cânceres que mais tem cura, possibilidade de cura. A não ser que a pessoa tenha sido desenganada, é outra coisa. Aí é um milagre. Ela foi desenganada, disse não tem jeito, faz terminar, a pessoa se levanta e pega. Aí houve um milagre. Então, o dom do milagre é aquele dom inexplicável, aquela cura inexplicável. É só para a gente diferenciar.